Paz e graça, povo de Deus. Estava aqui meditando na palavra, no capítulo 7 de Josué, e me veio o desejo de compartilhar com você essa palavra em gota de sabedoria. Acredito que vamos aprender algumas coisas interessantes aqui, portanto, fica comigo. Interessante que no capítulo 7 de Josué, a gente contempla aqui um cenário, um quadro, que um pouquinho antes, todo o povo de Israel se alegrava com a vitória maravilhosa que aconteceu com a derrubada das muralhas de Jericó. Uma coisa esplêndida. Até hoje, os cientistas, utilizando da arqueologia, sabem que isso aconteceu, mas é difícil acreditar naquele poderoso agir de Deus na vida do povo de Israel. E depois a gente vê aqui um quadro decepcionante quando o mesmo povo, o mesmo exército, que deveria respeitar e acreditar e confiar no mesmo Deus, mas isso não acontece. Eles não consultam ao Senhor, subestimam o poderio militar da cidade de Ai. Josué manda alguns espias para dar uma olhada e trazer um relatório, e eles vêm com a notícia de que não era necessário envolver muito do exército, apenas uns 2 ou 3 mil homens. E o resultado a gente sabe, o exército de Israel foi vergonhosamente atingido, fugiram, perderam 36 homens, e Josué agora não entendendo, depois de ter tido uma vitória avassaladora sobre Jericó, é agora um povo pequeno? O que é isso? Por que a gente perdeu? E Josué agora se derrama diante do Senhor, rasga suas roupas, e os outros também o imitaram, num sentimento de humilhação, sem entender. E Deus fala claramente para Josué: Josué, para com isso, Josué, levante aí, levanta, o que está acontecendo? Josué, o povo pecou, Israel pecou, tem pecado incubado aí, por isso que vocês perderam. Meus amados, preste muita atenção no que eu vou falar. Aonde tem pecado, a vitória não acontece. Aonde o pecado se instala, você não vai gozar das experiências, das vitórias que Deus tem preparado. E outra coisa, não é porque você venceu uma batalha maravilhosa contra um grande exército, como foi o caso de Jericó, que qualquer batalhazinha pequena no decorrer da sua trajetória, você vai conquistar. A base das nossas vitórias estão na fidelidade para com o nosso Deus, quando estamos com as mãos limpas, com o coração voltado, e quando não há pecado. Principalmente quando você entra no terreno do inimigo. O inimigo tem a primazia. O inimigo se vale da autoridade de você estar no território dele, no território do inimigo. Se você está no território do inimigo em pecado, o inimigo vai te vencer. E foi exatamente o que aconteceu com esse exército maravilhoso de Israel. Perderam. E no decorrer da história você observa que Josué é orientado pelo próprio Deus, pegam as famílias, família de Zinri, até chegar em Acã, pecado que esse homem cometeu. Ele confessa, ele não aguentou ver uma túnica babilônica e barras de ouro, quando foi dito lá atrás que não poderiam pegar nada, tudo deveria ser destruído. Não pegue nenhum espólio, não pegue nada do inimigo, não leve nada do inimigo para casa. A gente não precisa pegar nada emprestado do inferno para ser vitorioso, para alcançar vitória e ser próspero, meu amado. Pense nisso, não precisa. É fria, é manota, é mancada. Acã fez isso. Ele não tinha ideia, talvez, de que a atitude dele fosse colocar em risco todo o povo de Israel. Acã, nesse caso aí, ele é responsável por 36 mortes do exército de Israel.
E quando se descobre, quando ele confessa, vão na tenda dele, pegam lá a capa babilônica e as barras de ouro. O confessar só não o trouxe, não ismou ele de culpa, ele estava culpado. E era necessário sanear aquela situação para que o povo de Israel continuasse a vitória. O que aconteceu? Acã e toda a sua família foram apedrejados e mortos. Mas pastor, não era só o Acã que tinha pecado? Será? Será que a família toda não estava conivente com Acã em guardar aquelas fortunas para depois usufruir? Será que não havia uma conivência de toda a família, da esposa, dos filhos, dos parentes mais chegados, para depois repartir entre eles? Claro! Às vezes um pecado acontece dentro da igreja e as pessoas às vezes tentam acobertar. Até o pastor às vezes tenta passar a mão por cima, não expõe a situação, não é sanado, não é curado, o pecado não é exposto, não há cura, fica incubado. Isso é muito perigoso, amados. Outro dia recebi aqui um casal, nós compartilhamos algumas situações e, infelizmente, ao compartilhar experiências, a filha do casal está grávida. Depois de ter sido orientada, ela é solteira, se envolveu com a pessoa que não deveria. Aparentemente a culpa seria só dela. Não, não é só dela. Toda a família sofre. Toda a família é coparticipante do sofrimento. Quando um da família comete um pecado, todos sofrem. Quando um da igreja comete um pecado, todos sofrem. Todos sofrem. Resumindo essa história, amados, depois que se confessa o pecado, agora Deus vem no socorro. O próprio Deus promove e ele diz qual é a estratégia para derrotar aquela pequena cidade de Ai. É Deus que dá a estratégia. E toda a cidade é destruída com a estratégia que Deus deu. Quando vem da parte de Deus, as coisas acontecem positivamente. Mas quando não damos atenção para aquilo que Deus orienta, as coisas vão ser decepcionantes. Resultado, a cidade de Ai foi destruída. 12.000 mortos. E um detalhe interessante, lá atrás Deus proibiu de pegar as coisas. Mas agora Deus autoriza Josué a separar os animais e aquilo que tinha de melhor na cidade. E Josué poderia tomar posse e levar para o acampamento. É porque Deus autorizou. Então, quando Deus autoriza, quando a vitória é promovida por Deus, quando a estratégia vem dele, quando estamos em obediência e nós não estamos em pecado, as coisas acontecem. Cuidado com o que você faz. Cuidado em entrar no terreno do inimigo. Se você está em pecado, não entre no terreno do inimigo. Primeiro se santifique, primeiro se prepare, consulte ao Senhor o que eu devo fazer diante dessa situação. Deus vai dar a estratégia, mas não vá vencer a batalha, não tente vencer a batalha estando em pecado, porque você vai ser derrotado, porque o inimigo tem a primazia quando você entra em pecado no terreno do pecado. Cuidado. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra e fosse muito abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e vença o inimigo, apresentando ao Senhor o seu altar, santificado, abençoado, sem pecado, em nome de Jesus.